Olá, amigos do canal GeoMasa. Viemos para a segunda edição do dia do Jornal do Masa, com a edição deste domingo, 9 de fevereiro de 2020, onde nós vamos analisar então, na página A19, uma das consequências do Brexit que nós analisamos longamente. E uma das consequências vem de um país do leste europeu, a Polônia. A reportagem foi assinada por Ricardo Della Coletta. Nós já fizemos várias matérias deste repórter. Polônia defenderá ideias liberais na União Europeia, diz chanceler. O ministro das Relações Exteriores polonês, Jacek Czaputowicz, afirmou à Folha que a Polônia terá um papel relevante na União Europeia após o Brexit e que o país representará as ideias econômicas liberais no bloco. Ideias econômicas liberais que eram defendidas pelo Reino Unido. A Polônia então pretende assumir o seu papel. Lembrando que hoje a Polônia, que é uma das áreas periféricas da economia alemã, é um dos países que mais cresce entre os países europeus, que mais se desenvolve, graças justamente à desburocratização e à abertura para investimentos. A Alemanha atingiu um estágio tal que ela já não produz mais certos componentes mecânicos e rústicos de todo o seu setor industrial. E ela começou então a deslocar essa produção mais bruta para os países vizinhos. É aquilo que se chama Bloco Visegrad: Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria, e que se favorecem, portanto, desses investimentos da Alemanha. Nosso papel será muito interessante. A União Europeia será menor e a Polônia será a quinta economia. Nós representamos um grupo de países que se juntaram à União Europeia 15 anos atrás, disse Czaputowicz, na terça-feira, 4 de fevereiro, durante uma visita oficial a Brasília. Temos a visão de uma Europa liberal na economia contra uma visão mais protecionista. São ideias econômicas similares às do Reino Unido, então eu diria que em termos de ideias, talvez nós ocupemos esse lugar, deixando claro que a oposição àqueles países que são mais, digamos, voltados ao capitalismo de bem-estar social, hoje defendido claramente pela Alemanha e pela França, a Polônia fará a contraposição. Porque nós temos valores comuns sobre como a economia deve funcionar. Há ameaças a essas ideias em medidas protecionistas dentro da União Europeia. Ele fala sobre isso, mas não deixa claro quem ele está acusando. O chanceler polonês viajou ao Brasil para participar com o ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores de uma união do processo de Varsóvia, aliança internacional que busca se contrapor à atuação do Irã no Oriente Médio. Olha só onde o Brasil está se metendo. Poderia ter o Irã como um grande comprador de seus produtos, agora ideologicamente está se alinhando à direita do mundo, naquele bloco que a gente chama de processo de Varsóvia, para ir contra o Irã. Completamente desnecessário e descabido. O Brasil não é ninguém, é um anão diplomático para poder tentar esse tipo de atividade para angariar benesses, por exemplo, dos Estados Unidos. Completamente desprovido. Até porque o Irã e a China são grandes parceiros. E nós, em tese, estamos falando que estamos nos aproximando da China. Então é mais uma bola fora do nosso ministro das Relações Exteriores que
como nós sabemos, um dos grandes problemas do Brasil é não conseguir interpretar o que acontece no mundo, mas desta feita, com Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo, o nível de desconhecimento é o maior de toda a história. Governada pelo Partido Conservador, Lei e Justiça, a Polônia é uma das principais aliadas do governo Jair Bolsonaro na Europa. Zaputovics defendeu o acordo assinado entre a União Europeia e o Mercosul, a área de livre comércio. Nós somos pelo livre comércio, afirmou o chanceler, e disse que seu país precisa diversificar as suas relações. O comércio bilateral entre os dois países no ano passado foi de $1,5 bilhão, 6,5 bilhões de reais no câmbio atual. O Brasil é o maior e mais importante parceiro da América Latina. Nós precisamos diversificar as nossas relações. É lucrativo para os dois países. Questionado sobre o propósito do processo de Varsóvia, que é copatrocinado pelos Estados Unidos, Zaputovics negou que o objetivo seja isolar o Irã. Ele disse, no entanto, que o país persa cria um problema para a estabilidade no Oriente Médio. O Irã simplesmente não se comporta de acordo com o Tratado sobre Enriquecimento do Urânio, então isso cria um problema. Agora a pergunta é por que ele não se comporta? Justamente porque os Estados Unidos não cumpriu a parte dele. Então, senhor chanceler, senhor embaixador, ministro das Relações Exteriores, o senhor tem que parar de enviesar, de americanizar o seu discurso. Ou o senhor está achando que todo mundo compra a baboseira que o senhor fala? A Polônia vive há anos uma relação tensa com as instituições europeias em Bruxelas. Bruxelas é a capital oficial, capital executiva da União Europeia. E por quê? Porque exerce um papel, como disse o chanceler polonês, contrário à média do que a União Europeia acredita. Alegando que as reformas do judiciário feitos por Varsóvia representam um risco para os valores comuns do bloco. A Comissão Europeia ativou um artigo que prevê punições a seus integrantes. Zaputovics disse que a reforma, também criticada na Europa por afetar a independência da justiça, é necessária para lutar contra a corrupção entre os magistrados. Ele rechaçou ainda a afirmação de que a separação de poderes na Polônia esteja comprometida, outro alerta apontado pela União Europeia. E se isso ficar claro, em algum momento que a Polônia está desbancando para uma ditadura de direita, diferentemente do Reino Unido que quis sair e saiu da União Europeia, a Polônia simplesmente será expulsa. O que a Polônia precisa pesar é que ela depende exclusivamente da Alemanha. Desculpa, a Polônia é um quintal da Alemanha. Na verdade, ela está enriquecendo porque os alemães estão fazendo a Polônia enriquecer, não a sua capacidade de reformas, transformações e planejamento. O chanceler polonês atacou também a Rússia e disse que o governo liderado por Vladimir Putin é uma ameaça. Alguns países da Europa Ocidental acham que nós deveríamos, de certa maneira, dar um novo começo na nossa relação com a Rússia. Não aceitamos isso. Defendemos a lei internacional que todos os países deveriam obedecer, afirmou ele. Espero que a Polônia também obedeça, mantendo as suas instituições democráticas, mesmo sendo governado por um partido de direita. A Rússia quer dividir o Ocidente, a União Europeia e a OTAN. E a Polônia, para eles, é um caso difícil, porque nossas políticas são baseadas em fatos. E nós queremos que a Rússia observe a lei internacional. As políticas de Putin são prejudiciais para o mundo livre, disse ele, repetindo como se fosse um papagaio
a fala do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Mais uma vez, a Polônia tem que tomar muito cuidado. Primeiro, porque está atacando diplomaticamente o Irã. Segundo, que está acusando a Rússia, ambos fortes aliados da China. Então, o Brasil que se cuide e que faça a leitura correta. Bom, gente, ficamos por aqui com mais essa edição do Jornal do Maza. Hoje nós fizemos duas sobre política, uma sobre os Estados Unidos, sua proposta de paz, e agora sobre a Polônia ocupando o pós-Brexit, o papel político e econômico do Reino Unido no bloco. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.